Está na hora do Pong, temos vários pings. Fiz aqui um resumo muito rápido. Não se pode fazer reabilitação sem desenho e sem projeto. A fé da iniciativa privada não nos pode isentar da construção de políticas urbanas coerentes. Porto, excesso de pobres e excesso de lixo, melhor com menos gente. Porto ingovernável, onde o rei tinha de pedir autorização para entrar, ou governado com outro tipo de governança. José Fernando Gonçalves. Pedro Bismarck, governança, uma cidade de todos para todos e com todos. Se temos de conservar património, temos também que produzir património e gerir estas inevitabilidades. Crise epistemológica na disciplina da arquitetura, que vive também, além da crise, outras crises. Que habitações hoje para uma sociedade multiétnica, multicultural, com novas formas de viver e estar, e como é que respondemos a isto? Desenhando sempre o mesmo, para casais à espera dos filhos que não vêm, 1,3 pessoas, 1,3 crianças por mulher em Portugal, os números do ano passado, uma demografia incrível. Turistificação ou reabilitação. Para que conservar, se é muito melhor fazer de novo igualzinho e melhor que o velho? Alguns exemplos de como se pode fazer. O Pedro Bismarck, a Adriana Fleury. Uma taxa, outra taxa, uma taxa mais justa para a reabilitação. O turismo como nova cultura, que exclui os cidadãos do Porto. O Porto e o seu centro, uma área privilegiada. Então, e o resto da cidade? Festa, movida, bares, copos, boates. E no centro ninguém consegue dormir. Grife, shoppings gourmet. O centro do Porto como uma roupa de marca. Chancela Unesco. Exclusão de uns e outro motivo para a gentrification. E depois Rui Póvoa. Da política à técnica, ou da técnica à política, à doutrina, há princípios, há critérios, falta a prática, mas aos critérios falta clareza sobre o que perseguem. Formamos, mas não praticamos e não operacionalizamos. Um exemplo de más práticas, a CERU. Más práticas para o bom ou o mau governo da cidade. Porquê? Porque o mercado tornou-se o príncipe de uma cidade que se enamorou por uma CERU. E a CERU faliu. Produziu muitos pareceres e estudos, mas pouquíssimos metros quadrados. João Upton, o ano passado em Lisboa, dizia 2 milhões de euros para 2 projetos de edifícios reabilitados. Temos muita matéria para o Pong. Quem é que pretende devolver a bola? Quem é que se inscreve para participar neste debate? Ainda temos uns 15 minutos, temos que apressar um pouco. Já aqui, Alexandra. Eu peço só para serem breves, sucintos. Eu tenho vontade de defender a CERU neste momento. Começo a ficar um bocadinho na contracorrente. Primeira coisa, eu queria dizer só 2 pontos. Primeiro, a Adriana fez uma proposta que eu não sei se entendi. Não sei se tem a ver com aquela anedota que aqui há uns anos se contava, que era aqui do Porto, claro, que era, passa uma rapariga muito jeitosa na rua e 2 tipos de lá de cá, um deles diz para o outro, epá, comia toda. Epá, não vês que é a minha irmã? Pagando, claro, diz o outro. Ora bom, eu sou contra o financiamento à reabilitação urbana, porque a reabilitação urbana é igual à reabilitação rural. É proprietários que deixaram abandonados os seus edifícios por razões que a mim não me interessam e que agora querem dinheiro limosna, querem dinheiro, subsídios para fazer o prédio ficar atual, contemporâneo. Acho mal. Desculpa a minha frontalidade, mas acho mal. Segunda coisa, a CERU
a CERU fez um conjunto de coisas que eu não sei bem o que foi. Gostava de saber. Há muitas que estão na net, mas há muitas que estão em inglês, eu não consigo. Mas há uma coisa que eu sei. É que faça o que aqui se passou hoje todo o dia. Nós vamos ficar a saber disto e muito mais. Porque o atual Presidente da Câmara, que tomou posse há 3 dias, foi Presidente da CERU. E eu acredito que uma pessoa que se está a ver, que uma pessoa que ainda por cima é independente, não sabemos de quê, porque ele ainda não disse de que é que era independente, vai fazer face ao problema que tem. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. É que se ele não analisar o que a CERU fez de forma racional, tecnicamente e financeiramente, ele vai se dar mal. Portanto, eu tenho a certeza que há uma coisa para que a CERU serviu. É que erros são para avaliar, para se poderem corrigir e para se poderem ultrapassar. Muito obrigado. Mais alguém queira elevar a voz? Está aberto e o ser microfone. ouvido? Mais está ali, Maria, o colega. Boa tarde, chamo-me Jorge. Sobre aquela questão que falou de que lhe disseram que o Porto deveria ter menos habitantes, discordo totalmente disso que lhe disseram, claro que também discorda, mas eu venho reforçar também a posição. Até acredito que seja ao contrário. Eu gostaria que fosse feito gostaria de ver um estudo, por exemplo, sobre a questão da demografia, a relação entre a demografia e a destruição e o abandono dos centros históricos e da cidade. Se calhar chegaremos a algumas conclusões que o que nós precisamos é talvez de mais pessoas, que a natalidade aumente e nós talvez estejamos a pagar as consequências do que tem sido a progressiva baixa natalidade. Que hoje não temos pessoas suficientes para encher uma periferia completamente cheia de prédios e um centro histórico onde agora tentamos construir quarteirões como as Cardosas, e quem é que vai ocupar aquilo? É um bocado por aí, penso que será uma questão complicada. Outra questão também prende-se com a construção dos centros comerciais ao longo das periferias da cidade, dos grandes centros, monopólios das grandes empresas que vieram tirar o poder ao pequeno comerciante. Hoje ninguém pode ser pequeno comerciante. Hoje toda a gente tem que ir para uma caixa de supermercado, já não pode ter o seu negócio, porque alguém tem que encher aqueles supermercados, alguém tem que trabalhar ali. E isso vem tirar. Depois vemos as lojas nos centros das cidades, não é só nos centros das cidades, basta irmos ali à Rua Formosa, subirmos também o Marquês e vemos espaços que deviam ter lojas abandonadas. Por outro ponto que eu queria também referir isto são uma falta, o Portugal, que eu considero que Portugal em relação a outros países, existe uma falta de memória, uma falta de respeito pela memória dos antepassados. Não existe uma ligação, pensar o passado com o presente e interligar o futuro. Se calhar é uma questão, eu por acaso tenho que admitir que sou monárquico e defendo precisamente, acredito que os países que vivem em monarquias tenham mais esse sentido de ligação entre passado, presente e futuro. Gostava também de saber a vossa opinião, porque é que não existem mais referendos, mais perguntas à população sobre os seus interesses, porque é que fazem tudo o que querem, no fundo é isso, a população nunca é consultada, e já agora... É a última. O que é que o ICOMOS, a estratégia e o plano do ICOMOS para atuar não só em palestras, não só junto da Unesco, o que é que o ICOMOS, se tem algum plano para atuar junto, por exemplo, do novo Presidente da Câmara do Porto, junto da governança, para atuar face às situações relativas ao património na cidade. Obrigado. Obrigado, nós. Mais uma última inscrição? Só agradecia que não fizessem Maria, tantas ao perguntas, porque Ali. senão isto torna-se complicado. Ali ao fundo, só acho. Sim, eu sei, mas querem responder já? Não, quem manda sou eu. Ali, aquele senhor. Mas esta da natalidade é para ti, Zé. Eu já disse, os portugueses gostam de sexo, mas não concretizam. 1,3 filhos por mulher são os dados do último ano. Portanto, a resposta está dada.
Força, continua que isto está a animar. E o artista é? Vai lá, Maria. Muito boa tarde a todos, sou o Hugo Pires, sou habitante do centro do Porto e se calhar tenho uma novidade para vocês que é, existe já um plano, é distribuído gratuitamente no aeroporto de Pedras Rubras, para quem chega, e que perimetra marcador fluorescente o Porto. Então diz bares, que é exatamente onde eu vivo, com um marcador fluorescente, diz artes, que é outra iniciativa que não se tem falado, mas que também convém portanto, analisar esta setorização da cidade, que me faz parecer mais um shopping center do que uma cidade, faz com que as pessoas realmente não possam viver na praça da alimentação, não possam viver na zona do vestuário e tenham de se criar zonas para viver. Portanto, acho que, ironicamente, este mapa, ou esta planta que é fornecida gratuitamente pela Câmara do Porto, diz um bocadinho de qual é a estratégia. E não sei se todos nós que trabalhamos de alguma forma no património também não contribuímos com isso, para isso, quando também perimetramos centros históricos e zonas de proteção e etc. Portanto, as cidades são um bocadinho mais complexas do que isso, não podem ser marcadas em projeto e, portanto, era esta a contribuição que eu queria fazer como morador da zona centro, do barulho e resistente até o limite. Muito obrigado ao Pires, que me parece também ser Hugo, mas eu não estou a ver muito bem, não é? Não é Hugo Pires, não é? Hugo Pires. Claro que é. Muito bem, obrigado. Eu acho que não estou a ver nenhum braço, portanto aproveito já. Ping. Quem quer responder estas 3 questões? Uma era da natalidade, acho que já foi explicada, com algum picante pelo meio. Sim, sim. Eu não tomei nota, porque estava... Força, força. Eu percebo a resistência relativamente à taxa. Realmente existe uma taxa, existe em várias cidades essa taxa de dormida, e que depois é aplicada em várias outras coisas. No nosso caso, nós estávamos a propor realmente uma taxa para a reabilitação com um fundo local. Isso porque reconhecemos que há situações sociais que têm que ser resolvidas e que poderiam ser eventualmente aproveitadas com esse dinheiro, portanto, um dinheiro mais localizado. Até porque é uma taxa de utilizador-pagador, portanto, se o turista desgasta o património, e estamos a falar de taxas muito baixas, não é? Nós estamos a falar em Espanha, temos taxas de 45 cêntimos por dormida a 2 euros, temos taxas de 1 euro, portanto, são coisas muito reduzidas que, com o turismo que o Porto tem, poderia gerar uma verba interessante. Mas, pronto, são opiniões. Enfim, não sei se vou responder a alguma questão, mas aproveitava alguns dos temas que foram colocados, que penso que estão articulados, inclusive com esta questão da taxa. E lembro-me de há muito pouco tempo atrás, enfim, há talvez um ano, com habitantes de Veneza, uma amiga que vive lá e é italiana, e que se manifestava revoltada por um lado, contra os turistas, e tem a ver um bocadinho com estas bipolaridades, quando vivemos em cidades que começam a ser, digamos, a perder o rumo, a perder a sua razão de ser. E ela falava sobre Veneza, por um lado, a revolta contra tantos turistas, portanto, que lhe impedem de circular, de poder, quando chega a casa, passear sossegadamente com os filhos, mas, por outro lado, também revoltada com a ideia de pagar uma taxa porque transforma Veneza, de facto, num parque temático. E isto tem a ver com uma questão simbólica, que é pagar taxa para entrar na cidade, transforma, de facto, num parque temático e os habitantes em animais de zoológico. E, portanto, há aqui, de facto, um problema, que é... Eu percebo a ideia, mas acho que há aqui um problema, de facto, que deve ser considerado. Sobre a gentrificação, eu não falei, porque, de facto, do ponto de vista teórico, a gentrificação acontece em fenómenos deste tipo. Mas no Porto eu acho que esse risco não existe. Porque, a não ser que eu esteja muito distraído, acho que ninguém com dinheiro chegou à cidade ainda para habitar no centro. Portanto, ou seja, há aqui um qualquer princípio na cidade bastante bizarro, e tem a ver, acho eu, com o investimento, porque eu acho que se há coisa que a burguesia do Porto não é
é estúpida. E de facto, jamais, acho eu, a burguesia do Porto vai habitar o Passeio das Cardosas e vai habitar estes temas que uma parte, enfim, do poder, eu não vou dizer inteligência, mas do poder político, resolveu promover com um desconhecimento total daquilo que é o tecido social da cidade, para o melhor e para o pior. Aquilo que eu tinha contado há pouco sobre a questão dos pobres e no fundo, esta convicção de um dos dirigentes, era um vice-presidente, portanto estamos a falar de uma pessoa com bastante poder, portanto, esta ideia era que de facto o Porto é melhor se for uma cidade com menos gente, portanto, obviamente, tirando para fora os pobres, portanto, que são pessoas que não interessam muito à cidade, até porque não têm dinheiro para consumir, e a ideia, portanto, que eles se esvaziam, são eventualmente substituídos por gente com dinheiro e os que estão ficam e vivem melhor, portanto, tem mais espaço. Esta ideia, e agora estou a ser muito perverso, mas de facto apetece muito dizer isto, porque eu acho que isto tem que ser denunciado. Este senhor disse-me, e insisto no meio da conversa há pouco, não referi, que tinha uma teoria muito boa, porque ao libertar os pobres que vivem agora no centro histórico, tinha uma teoria de espalhá-los num raio de 500 metros à volta da Câmara. E ele disse isto, literalmente, espalhá-los num raio de 500 metros à volta da Câmara. Mas era não concentrá-los, porque os pobres juntos são, de facto, um problema e depois não são bonitos, porque fazem grupo e a coisa não funciona. Então, ele espalhava-os à volta da Câmara num raio de 500 metros para eles não ficarem, apesar de tudo, muito longe do espaço que tradicionalmente habitavam. E, portanto, isto resolvia o problema de libertar o centro histórico, o património, para os ricos poderem ir para lá. Pronto. Só para insistir na estupidez das pessoas que nos governam, porque eu acho que não se pode dizer outra coisa, são pessoas estúpidas, são pessoas que não têm nenhuma formação para poderem ocupar os cargos que ocupam. Têm umas ideias, mais ou menos iluminadas, bom, mas é isto, ou seja, isto para dizer que, talvez agora do ponto de vista mais anárquico, ainda por cima eu acho que até sou um tipo razoavelmente conservador, mas apetece-me anarquicamente dizer que edifícios, não os que estão desocupados, a Alexandra Gesta dizia que estão desocupados, sabe-se lá porquê, agora que se desunhem, eu diria, não ocupar os edifícios que estão em ruínas, porque também quem é que vai ocupar um edifício que está em ruínas, vai viver pior do que seguramente que o que está, mas eu acho que se calhar se podia criar aqui uma lei qualquer, e eventualmente, ontem o Wilfredo Beng, que nós convidamos, a Ordem convidou para vir cá falar sobre as experiências de Berlim, dizia que de facto está na mão dos cidadãos e dos arquitetos em particular o direito da revolta e o direito da ocupação e o direito de reivindicar o espaço físico, mas também construído da cidade para si próprios. E ele até defendia que a Europa precisa de um SAL europeu e até lhe dava uma sigla que era SAAE. Foi um desafio, uma provocação, mas extremamente interessante. Dizia, por exemplo, que Berlim tem 1/3 da dívida pública portuguesa, e é uma coisa que nós de facto nunca falamos, nunca discutimos, mas que me parece interessante perceber que a Sra. Merkel, que manda em nós com uma enorme facilidade, de facto tem uma cidade, capital da Alemanha, que tem 1/3 da dívida pública que Portugal tem. Bom, mas então, para finalizar, como desafio anárquico, eventualmente estes edifícios que vimos aqui nas imagens das Cardosas e que estão desocupados, podemos definir um tempo máximo para eles serem vendidos, se não forem, se calhar podemos ocupá-los. É, se calhar, uma boa hipótese. Obrigado. Quero acrescentar, relativamente à questão das qualidades cognitivas dos nossos políticos, acho que quando eu estava a falar no início da questão da dimensão pública da arquitetura, eu acho que não basta criticar, fomos nós que os elegemos, ou alguém os elegeu. Claro. E portanto, eu acho que quando eu comecei por dizer que a questão da reabilitação também nos obriga a pensar um pouco qual é o papel ou o lugar da arquitetura neste mundo e que desafios é que ela pode responder, tem um pouco a ver com isso, como é que nós de facto podemos voltar a recuperar essa dimensão pública, que apesar de termos capacidade de tanta gente nas faculdades nos últimos anos, o que é certo é que estas pessoas não estão nestes lugares, não participam nas discussões públicas acerca do que é fazer cidade. Mais grave ainda, daquilo que nós vemos a nível geral, a nível mundial, a arquitetura deixou de ter um discurso crítico sobre aquilo que é o construir e fazer a cidade, portanto deixou de participar também nos lugares de decisão, de gestão, e portanto eu acho que também o grande desafio não é só apenas essa crítica relativamente àquilo que são os nossos políticos e àquilo que são os nossos governos, mas é tentar perceber como é que de facto, e por isso eu volto a referir, pensar o direito à cidade é pensar como é que nós podemos participar neste processo de decisão, como é que nós podemos participar na governação das cidades e tomarmos a nós esse direito e essa responsabilidade, porque realmente a democracia não é uma coisa que funciona de 4 em 4 anos. E acho que pensar qual pode ser o futuro da arquitetura vai passar muito por pensar como é que a arquitetura pode
pode voltar a ter essa dimensão pública, porque apesar de tudo, e sei que todas as instituições têm feito o seu trabalho nos últimos anos, apesar de tudo, tem havido muito pouco debate acerca daquilo que foi a reabilitação nos últimos 15 anos ou 10 anos, público mesmo. Agora começa a ver, mas quer dizer, depois de tudo o que aconteceu. E eu acho que é isso que também que temos de voltar a repensar, porque não basta a capacidade de pessoas nas faculdades, não lhes basta dar as competências técnicas, é preciso ver que elas têm de participar, têm de ter essa vontade e essa iniciativa de participar naquilo que é o processo da cidade, que é aquilo que faz a cidade, que é a polis, que é a política, que tem a ver com essa capacidade de tomarmos o nosso destino nas nossas mãos, para usar também uma frase conhecida da Comuna francesa. Muito bem, posso ter um micro? E o interesse das pessoas que ainda estão, mas vamos ter que concluir. Foi deixada no ar uma pergunta que não teve resposta, mas que agora vai ter. Alguém perguntou, penso que foi a segunda pergunta que foi colocada, então e o que é que vai fazer o ICOMOS? E o ICOMOS vai fechar esta iniciativa e o ICOMOS pode fazer algumas coisas. Hoje tivemos um discurso que eu penso que era verdadeiramente notável, vamos divulgar, da Ana Paula Amendoeira,